Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Mais uma vez bem-vindos aqui à minha bagunça, meu nome é Felipe. Vídeo de hoje, galera, capítulo 14 da Era dos Extremos, né? As décadas de crise. O que acontece? Entre os anos 70 e os anos 90, o mundo, assim, passou por uma crise econômica muito sinistra que abalou, assim, basicamente geral. A antiga forma, né, de controlar a economia, galera, já não rolava mais. E, consequentemente, a desigualdade só aumentava, né? Um camarada que a gente vai ver aqui com mais detalhes, o tal do neoliberalismo, ele ganhou força pra caramba, né? Ele defendia menos o controle do Estado, né? E mais mercado, né? Só que ele também acabou tendo muitos outros problemas, gente. Enquanto isso, os países comunistas, eles enfrentavam o seu próprio colapso, né? Tentando se adaptar ao capitalismo, só que muitas vezes sem sucesso. Dinâmica do trabalho aqui é muito simples, o resumo do capítulo vai ficar na tela. Eu vou trabalhar esse resumo com vocês e destrinchar esse capítulo, né? Trabalhando os conhecimentos em cima do que eu acabei de falar. Peço desculpas a vocês, gente, por eu estar quase um mês sem gravar vídeo. Cara, eu peguei uma gripe muito sinistra que me deixou zoado da garganta durante um tempo legal. Não sei se dá pra reparar, mas a minha voz tá voltando ainda ao normal, então tá dando pra poder continuar o trabalho. Já falei pra caramba, deixa eu acabar de enrolar aqui. Acabar de enrolar não, parar de enrolação e começar a trabalhar o capítulo 14 com vocês. Bom, vamos lá. Entre 1973 e o começo dos anos 90, acabei de falar, o mundo passou por uma crise econômica assim, muito feia, cara. Foi um bagulho muito doido. Mas no início ninguém queria admitir o quão grave estava a situação. A economia, né, que assim, não era comunista, estava relutante em reconhecer que estava passando por algo parecido com a Grande Depressão dos anos 30. Em vez disso, eles chamavam de recessões, importante guardar, como se fosse uma fase ruim, né? Ou seja, as economias não comunistas, nesse recorte temporal, estavam passando por uma crise econômica braba que poderia se assemelhar com a crise dos anos 30. Só que eles não queriam admitir isso. E aí, o que eles faziam? Eles diziam que eram recessões. Só que, na real, a parada estava muito louca. Mesmo com a queda da União Soviética e também do bloco comunista, gente, a economia global ainda estava bastante instável. E as pessoas, elas evitavam usar a palavra depressão por medo do que isso trouxesse assim de volta, né, os piores momentos da economia da história, né, a Grande Depressão. Deu para associar. E apesar de algumas inovações tecnológicas do governo, né, o governo também injetava dinheiro para poder estabilizar as coisas. 70 e 80, né, essas duas décadas foram difíceis, né? Teve queda na produção, teve queda no comércio, né, principalmente em setores mais tradicionais. As ditas as recessões de 1973 a 75 e a outra de 81 a 83, elas mostraram que o crescimento rápido que a gente tinha antes, né, na chamada Era de Ouro, simplesmente acabou. Nos países bem desenvolvidos, Estados Unidos, Reino Unido, né, algumas estratégias, tipo assim, controlar os estoques e usar um sistema, né, importante aí anotar, sistema just in time, né, que é basicamente produzir só o que é necessário e na hora que for necessário, né. Esse sistema, assim, ajudou a manter a economia ali em pé. Só que isso não foi o suficiente para poder evitar problemas mais sérios, né, como alto desemprego, desigualdade social, que só tava escalonando, só tava aumentando. Com o governo apostando mais no livre mercado, alguns mecanismos que ajudavam a estabilizar a economia, eles acabaram enfraquecidos. Enquanto isso, o crescimento econômico mundial, né, ele deu uma senhora freada, exceto
Importante, gente, exceto para os países asiáticos. Eu até falei todo torto. Repetindo, exceto para os países asiáticos que estavam se industrializando rapidamente, gente. Em contrapartida, as economias em regiões como a África, a Ásia Ocidental e também na América Latina, elas enfrentaram grandes dificuldades, gente. Aumento da pobreza, crise na produção, desigualdade social, isso tudo que eu falei, mais uma vez, escalonando, só aumentando. As antigas economias socialistas, gente, elas também foram afetadas depois de 1989. Né? Algumas delas, exemplos aqui, a Bulgária e a Romênia, elas tiveram queda, gente, assustem-se, de até 30% do PIB, meu irmão. 1/3 basicamente do PIB. Isso sim, mostrou uma recessão severa, cara. 1/3 do PIB é muita coisa. E até pior do que aconteceu na Grande Depressão em algumas áreas mais específicas. Durante esse período, a desigualdade econômica, e também social ficou muito mais evidente, até mesmo nos países que já eram considerados desenvolvidos, países ricos, começou a aparecer de novo um camarada que já deu muito problema, pobreza extrema, muita gente vivendo nas ruas, e diferença de renda absurda entre ricos e pobres. Nos Estados Unidos e também no Reino Unido, era comum ver gente desabrigada nas calçadas, E isso realmente mostrava um cenário de injustiça social, riqueza centrada na mão de poucos. Ok, nada fora do habitual. Embora os países ricos, eles ainda tivessem uma distribuição de renda um pouco melhor do que os países em desenvolvimento, Mesmo assim, a situação ainda era muito injusta. Em terras brasílias, por exemplo, a desigualdade ela se tornou, gente, uma das mais altas do mundo. Olha só, terras brasílias dando exemplo do que não deve ser seguido. Isso agravou ainda mais todo esse quadro. Entre as décadas de 70 e 90, gente, desigualdade econômica foi lá em cima. Isso marcou o fim do que a gente chama de Era de Ouro para as economias mais desenvolvidas. Precisa guardar isso. Década de 70 e 90, a desigualdade econômica escalonou absurdamente. Isso marcou o fim da Era de Ouro. Ok. Durante esse tempo, ficou-se conhecido como as décadas de crise. Guarda, E a classe trabalhadora, que antes assim via o seu salário subir de maneira constante e tudo mais, na Era de Ouro, começou também a ter problemas, A renda deles parou de crescer automaticamente. Nos Estados Unidos, tanto os mais pobres quanto os mais ricos, eles aumentaram, mas a classe média foi encolhendo. Ou seja, teve aumento de gente rica, teve aumento de gente pobre, a classe média encolhendo. Se tu botar, olha só, eu não sou de exatas, acho que a maioria da galera que acompanha o conteúdo também não é. Só que se tu colocar isso numa matemática simples, determina aumento de desigualdade social. Mesmo com o crescimento econômico, gente, os benefícios sociais que tinham sido assim conquistados na Era de Ouro, os governos eles passaram a ter dificuldade para poder financiar esses programas de bem-estar. As despesas sociais estavam aumentando mais rápido do que o dinheiro que eles conseguiam arrecadar. Tudo isso em um cenário de crescimento econômico muito mais lento. Ou seja, cara, foi tudo virando uma grande bola de neve. Com o passar do tempo, as pessoas elas começaram a ficar mais inseguras sobre a economia, Isso fez com que elas perdessem a confiança no Estado, perdessem a confiança nos governos. Entre 90 e 93, até os países ricos, que costumavam ser estáveis, eles disseram que estavam passando por uma crise econômica. As soluções que tinham funcionado antes, gente, durante o período da Era de Ouro e tudo mais, já não rolava mais, não tinha mais como.
os métodos que os governos usavam para poder controlar a economia, eles não conseguiam lidar com a nova realidade, eles não conseguiam dar conta, né? Onde tudo estava mais conectado, gente, tudo estava mais globalizado. Isso mostrou que os governos, assim, eles estavam perdendo o controle sobre a economia mundial, né? Que estava mudando rapidamente. A crise econômica dos anos 70 e 80 fez com que, assim, muita gente começasse a duvidar das políticas de intervenção de Estado. Essas políticas, só para frisar, são políticas conhecidas como as políticas keynesianas. Daí, os economistas da época, né, estão descritos aí no resumo, eles surgiram com uma nova ideia chamada neoliberalismo. Eles achavam que assim, o governo não devia se meter tanto na economia e que o mercado devia ter mais liberdade, mais autonomia para poder funcionar. Aí teve a briga entre os keynesianos e os neoliberais, né, que não era só sobre números e gráficos. Era uma discussão maior sobre o papel do governo na economia. Os keynesianos, eles acreditavam que para a economia crescer era importante garantir emprego e bem-estar das pessoas. Já os neoliberais, eles diziam que se deixasse o mercado livre, isso ia ajudar a controlar os custos e também a aumentar os lutos. Os lutos... Nossa, falar de neoliberalismo e falar que aumentar o luto, isso foi muito tendencioso, mas não são os lutos não, os lucros, aumentar os lucros. Prosseguindo, com o tempo, a globalização assim, ela foi acabando com alguns modelos de proteção social, né? O exemplo dado aqui, o da Suécia. E isso forçou muitos países a se adaptar, já que a economia global tornava mais difícil a gestão econômica de um país, gente, até mesmo em lugares grandes como a França. Esse tipo de economia tornou, como a economia estava globalizada, estava tudo se misturando, tornou muito difícil uma gestão específica de um determinado lugar. Não sei se deu para entender. Se não entendeu, volta 30 vezes e entende. Nos anos 80, o neoliberalismo ele começou a ganhar força porque muitas pessoas estavam insatisfeitas com a tal da economia mista, né, da Era de Ouro. Economia mista, mercado e governo ali fazendo a ponte. Líderes como Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, eles acreditavam que o governo era parte dos problemas econômicos, gente. A ideia deles era que o setor privado simplesmente podia resolver tudo. Mas, ironicamente, eles não conseguiram diminuir o peso do governo na economia, pessoal. Apesar, assim, de muitas pessoas estarem desiludidas com as indústrias estatais, a crença de que o setor privado podia consertar tudo não funcionou como esses caras esperavam. Mesmo nos países que adotaram economias de livre mercado, né, eles tiveram que intervir na economia, né? Os governos tiveram que intervir na economia para poder evitar novas crises, né? Estados Unidos, por exemplo, né? O governo ele acabou usando os métodos keynesianos, né? Que envolvem assim gastar mais para estimular a economia para poder sair da recessão entre 79 e 82. E isso acabou resultando em déficit orçamentário, né? Enquanto também aumentavam-se os gastos com defesa. A crise econômica na década de 70 e 80, ela mostrou que a economia tinha alguns problemas muito sérios, gente. Isso aconteceu junto com a globalização. O que é globalização? Quando as economias dos países elas ficam mais conectadas, né? E com o avanço das tecnologias e tudo mais, né? Com a industrialização, as fábricas elas começaram a usar mais máquinas e isso fez com que muitos trabalhadores simplesmente perdessem os seus empregos, né? Mesmo nos setores que estavam crescendo, as empresas estavam contratando menos pessoas, gente. O problema é que, diferente do que acontecia antes, gente, os empregos que foram perdidos, eles não voltaram quando a economia começou a se recuperar. Antes os empregos voltavam, agora eles não estavam mais voltando. Além disso, muitas indústrias que precisavam assim, de muita mão de obra, elas foram transferidas para países onde os salários eram mais baixos. Isso fez com que as regiões que antes elas eram prósperas, tinham muitas fábricas, né? A galera começasse a perder os empregos. No geral, o que a gente viu assim, foi um grande aumento de desemprego e uma mudança na forma como o trabalho era dividido no mundo, né? Acabei de falar aqui
determinados setores precisavam de muita mão de obra. Se a gente tem fábrica aqui, a gente gasta 5. Se a gente pegar essa fábrica e jogar para cá, a gente vai gastar 2. Pega essa fábrica e joga para cá, a gente gasta menos. Só que essa galera aqui fica desempregada. Só que nas outras crises econômicas, os empregos voltavam. Só que dessa vez não voltou. Essas mudanças, tanto na economia quanto na sociedade, fizeram surgir uma nova classe de trabalhadores deslocada, gente. Nos países ricos, esses trabalhadores eles podiam contar com a ajuda de previdência social. Só que nos países mais pobres a situação era bem diferente, né? Eles tinham que se virar, né? Buscar alternativas na economia informal. Isso significava que milhões de pessoas conseguiam sobreviver fazendo trabalhos temporários, né? Os serviços ocasionais, os conhecidos muitos pelos brasileiros como bicos. No Ocidente, a economia informal também cresceu, né? Isso levou ao surgimento de uma espécie de subclasse, gente. É meio triste, mas é isso aí. E essa subclasse vivia à margem do sistema econômico tradicional. Essas pessoas, assim, elas enfrentavam uma espécie de ciclo de dependência e exclusão social, galera. Ou seja, elas estavam presas em uma situação muito difícil e chance quase zero de melhoria. Esse problema, assim, ele foi especialmente visível na população afro-americana nos Estados Unidos, né? Muitas comunidades afro-americanas tiveram que recorrer à economia paralela, gente, que se tornou, assim, uma maneira de garantir a sobrevivência diante da dificuldade, né? Geral da economia e também as dificuldades sociais que eles enfrentavam. Durante as décadas de crise, a economia estava mal e as máquinas começaram a fazer o trabalho que antes era feito pelas pessoas. Acabei de falar sobre isso. E isso gerou o quê? Muita incerteza e medo entre os trabalhadores que tinham, obviamente, medo de perder os seus empregos. No começo, isso afetou mais o pessoal das indústrias. Só que depois, né, nos anos 90, também começou a atingir quem trabalhava nos escritórios, né, e os profissionais autônomos, gente. Essa insegurança, assim, ela mexeu muito com a cabeça das pessoas, abalou valores sociais e também valores culturais. Como resultado, obviamente toda causa tem um efeito, teve um aumento na violência e no sentimento de ódio, gente, que apareceu, por exemplo, nos assassinatos em massa e num clima de hostilidade bastante crescente nos Estados Unidos, pessoal. Muito importante guardar isso. Anos 90, essa crise social. Além disso, com a crise econômica, né, muita gente perdeu os empregos e os antigos modos de vida, eles simplesmente começaram a desaparecer. Isso acabou criando um cenário de polarização, gente, na sociedade. Polarização mesmo. A crise econômica ela mexeu muito com a política nos países desenvolvidos, gente. Os partidos trabalhistas que sempre representaram a classe trabalhadora foram cada vez mais perdendo espaço. Isso aconteceu porque os governos eles tinham menos controle sobre a economia, né, que estava cada vez mais globalizada, né, e competindo com o mundo todo. A própria classe trabalhadora ela acabou se dividindo, pessoal. Muita atenção agora. De um lado, quem tinha empregos mais estáveis, né? E do outro, quem enfrentava cada vez mais insegurança de perder o emprego, fora a dita subclasse que vivia à margem da economia, né? Vivia de bicos ou de crime. Fora isso, né? Novos movimentos sociais e ambientalistas, eles também cresceram, né? E isso acabou também enfraquecendo ainda mais os partidos tradicionais da esquerda. Enquanto isso, os partidos de direita, né, e nacionalistas, eles começaram a ganhar força, né? Muitas vezes com ideias populistas, né, e políticas contra imigrantes. E isso acabou fazendo o quê? Criando um cenário onde a política ficou mais fragmentada, gente, com diferentes grupos e diferentes interesses competindo e, cara, mudando a cara dos governos com mais constância.
Nos anos 80 e 90, a política nos países democráticos e capitalistas ela começou a mudar. Os partidos tradicionais, que já eram bem conhecidos, eles começaram a perder força e novos movimentos políticos começaram a aparecer, muitas vezes liderados por pessoas carismáticas, né, com discursos diretos, discursos mais populares, gente. Esses novos grupos, eles levantaram bandeiras como nacionalismo, questões sociais novas, né? E, em alguns casos, né, até mesmo sentimento contra estrangeiros, galera. Foca nisso, é importante guardar. Embora esses movimentos eles não tenham assim, derrubado completamente os partidos tradicionais, eles mostraram que a política estava mudando. Tinha um clima de insatisfação geral com a velha política, por assim dizer, né? Uma nova ideia de que política de identidade começou a crescer, né? O que é essa política de identidade? Uma política mais focada em rejeitar o sistema atual do que em realmente trazer solução para os problemas econômicos e sociais, né? Era uma política que se preocupava mais em dizer não ao que já existia do que em construir algo novo, algo realmente eficaz. A partir de 1970, gente, as economias dos países, né, que tinham um planejamento mais centralizado, União Soviética, China, né, eles começaram também a enfrentar crises que foram se agravando aos poucos, né? O que acontece? No início, os líderes desses países eles não deram muita atenção a esse problema. Na verdade, né, desde ali dos anos 60, já dava para ver que o modelo do socialismo centralizado ele precisava de ajuste, né? Só que foi só nos anos 70 que a situação começou assim, a piorar de verdade. Na União Soviética, eles começaram a comprar grãos de outros países, né? O que era meio assim inusitado, já que o objetivo dessas economias era assim justamente ser autossuficiente, ou seja, conseguir se sustentar sozinha, né? Elas conseguirem se sustentar sozinhas. Além disso, as crises do petróleo da época, né, também trouxeram mais problemas e mostraram como que esses países eles já estavam sendo afetados, né, pelas oscilações do mercado mundial, né, ficando cada vez mais vulneráveis. Ou seja, aos poucos, eles deixavam de ser aquelas economias blindadas, né, e começavam a sentir os efeitos das mudanças, né, das crises globais. Globalização, tudo conectado, não dava mais para poder ficar isolado, gente. Durante a Guerra Fria, o Oriente, né, que era liderado pela União Soviética, e o Ocidente, só para recapitular, liderado pelos Estados Unidos, eles criaram uma espécie assim, de rede de independência. Isso significa que, de certa forma, eles dependiam uns dos outros para poder manter um equilíbrio, né? E isso ajudava a evitar conflitos diretos, né? E também ajudava a estabilizar as suas economias e as suas políticas. Só que quando a União Soviética e o Bloco Socialista eles simplesmente colapsaram, essa rede de dependência ela desmoronou junto, gente. O resultado foi assim uma grande confusão, tanto política quanto econômica, especialmente para os países que faziam parte do sistema socialista, gente. Sem o suporte e as relações econômicas da União Soviética, esses países eles se viram assim sozinhos, totalmente despreparados para poder competir no mercado mundial, que era dominado por quem? Pelo Ocidente, gente. Ao mesmo tempo, o Ocidente também não sabia lidar com o que restou do socialismo. Um exemplo disso, a Alemanha, né, teve dificuldade para poder integrar a Alemanha Oriental, né, socialista, a Alemanha Ocidental capitalista, depois da reunificação. Teve dificuldade de ter essa conexão, já que eram economias e sociedades com sistemas muito diferentes, gente. O fim da Guerra Fria assim, deixou os países socialistas basicamente desamparados, né? E o Ocidente sem um plano que eu digo, um plano claro para poder absorver essas mudanças. Mesmo assim, com muitos problemas rolando no mundo, né? Tanto no Oriente quanto no Ocidente, começaram a surgir novas ideias. Um dos temas que ganhou força
na década de 70, foi a preocupação com o meio ambiente, gente, que virou assim uma pauta importante. Ao mesmo tempo, alguns economistas começaram a criticar o sistema socialista, mostrando que até dentro dos países comunistas as opiniões estavam mudando, gente. Essas críticas elas ficaram assim mais fortes depois dos anos 80. Muitos comunistas, né, reformistas, eles passaram a questionar e até rejeitar as ideias centrais do socialismo e do leninismo, pessoal. Esse processo de mudança, ele foi acelerado, guarda aí, pela perestroika. Procurem direitinho saber o que foi a perestroika. É importante. Perestroika, né? Só o spoiler. Spoiler não, porque tá na história. Não tem spoiler. Ela foi uma reforma do governo do Gorbachev, né? Que veio logo depois da queda da União Soviética. Na época, né, que os países socialistas eles tentavam se transformar, né, adotar um sistema mais democrático, parecido com o que a gente vê no Ocidente, o comunismo ele estava simplesmente em total crise, né? Só que ao mesmo tempo o capitalismo também estava passando por problemas. E isso o quê? Tornava muito difícil fazer uma mudança mais lenta, né, mais cuidadosa. Com a queda rápida do comunismo, muita gente passou a acreditar que esse caminho de mudanças graduais ele simplesmente não ia funcionar. Foi aí que as ideias de livre mercado, né, que estavam crescendo lá no Ocidente, começaram a ganhar força entre os novos governos pós-comunistas. Eles queriam usar essas ideias para poder construir uma economia de mercado, mas na prática eles descobriram que não era tão fácil quanto parecia. As crises que aconteceram no leste e no oeste tinham uma conexão global, né? Só que elas eram bem diferentes entre si. Nos países comunistas, gente, a crise era tão profunda que ela ameaçava o próprio sistema, levando simplesmente ao colapso desses regimes. Já nos países capitalistas do Ocidente, a crise assim, não colocava o sistema econômico em risco de extinção. Porém, os problemas políticos, né, que surgiram deixavam bastantes dúvidas sobre o futuro econômico, né, ou até mesmo o futuro sistêmico desses países. Nos anos 90, apesar das ameaças, né, de movimentos que queriam separar algumas regiões e tudo mais, os países ocidentais, eles assim, se mantinham ainda unidos. E isso mostrou que o capitalismo ele tinha uma certa resiliência, o termo da moda, ou seja, ele conseguia se segurar e manter os seus territórios juntos, ao contrário do que aconteceu com o comunismo, gente. Essa crise que afetou os dois lados, né, afetou de formas diferentes. Acabei de falar isso, né? No Ocidente, nos países capitalistas, as mudanças elas foram mais superficiais. Nos países comunistas, né, do Oriente, com o colapso do sistema socialista, guarda isso, o colapso do sistema. Colapsou, já era, né? O impacto ele foi tão grande que ele mexeu, gente, nas bases da sociedade. Mesmo o Ocidente sendo mais rico, algumas transformações sociais aconteceram em ambos os lados. As famílias foram ficando menores, gente. E as religiões tradicionais também perderam força. Só que, enquanto isso, os países socialistas, né, com governos comunistas, eles tentavam isolar os seus cidadãos dessas mudanças intensas, né, que estavam rolando no Ocidente. Curiosamente, gente, isso fez do comunismo um regime conservador, olha só, que manteve certos aspectos da sociedade, como os valores e os costumes tradicionais, mais intactos, enquanto no Ocidente, né, a sociedade passava por mudanças muito mais, vou usar um termo bonitinho aqui, disruptivas, né? Essas mudanças, como eu falei, mexeram com as bases sociais, mexeram com a instituição família, a instituição religião, né, igreja, entre aspas, enquanto os governos comunistas conseguiram isolar e manter as suas comunidades mais tradicionais. Que coisa, né? Como política é confusa. Bom, assim termino o resumo do capítulo 14. Na verdade, a primeira parte, cara. Tanto conteúdo que
dividir em duas partes, né? Próximo vídeo, final do resumo do capítulo 14 da Era dos Extremos. Se você sobreviveu até aqui, curte o conteúdo, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo que todo cara que produz conteúdo fala, eu também falo, né? Sou pequenininho, um grão na areia, mas falo, e é isso. Passa pra frente pra galera que tá estudando, tiver alguma leitura complementar, deixa aí que eu faço resumo pra gente trocar ideia. Se eu deixei passar alguma coisa batido, isso aqui é um resumo, cara, então vai passar coisa batido, que você que leu o livro percebeu, pô, joga aí também pra gente poder trocar uma ideia, conhecimento sempre bem-vindo. Próximo vídeo fecha o capítulo 14, valeu, falou, bons estudos, fui!